Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui sempre lembrando com o quarto episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, podemos dizer então aqui que essa série que se chama, Estranhos Novos Mundos, sim, ela está indo para caminhos que talvez as mais recentes séries da franquia não tenham visitado com muita frequência ou com grande, aquela coisa de curtir exatamente a proposta. Estou me referindo, claro, ao mote que é principal aqui nesse episódio, que é a tensão daquela batalha entre a Enterprise e aquelas naves lá dos Gorns. Sim, é uma tensão muito interessante que nós gostamos bastante, nós fãs da franquia, obviamente, né? Claro, tudo isso aqui tem origem lá naquele episódio da série original, Balanço do Terror, onde fomos apresentados pela primeira vez aos Romulanos. Sim, aquele embate entre Kirk e o comandante Romulano foi sensacional, né? Era uma coisa que, aliás, até se valendo também de uma característica da época, que não tinha lá muitos efeitos especiais, e basicamente a gente nem via, para falar a verdade, a rixa entre as duas naves. A gente ficava sabendo que eles diziam, né, que parecia mais ou menos lá nos monitores, né? A gente não tinha a batalha em si com as navezinhas mesmo, né? E aqui, né, já na nova era, né, quando temos à vontade efeitos especiais de monte, até eles economizaram, né? Num certo ponto, né, na primeira nave que foi ali destruída, a gente não vê a imagem dela, né, porque foi bastante interessante. Eles economizaram, né, num efeito especial, mas tem a ver com o espírito que vem lá daquele episódio antigo lá da série original, ou seja, é o clima que a gente gosta mesmo, essas batalhas, né, que sempre se diferem, né, é sempre bom frisar, né, da outra grande franquia que é Star Wars, né, onde lá eles se valem mais de batalhas mais, digamos, aéreas. Aqui as batalhas em Star Trek, as boas, são nessa pegada mais de batalha naval, onde você está realmente combatendo com uma embarcação aqui e uma outra um pouco mais distante, e fica uma coisa mais de jogo, né? Uma coisa mais tática, né? Uma coisa mais de briga direta. E foi exatamente o que a gente vê aqui, né? Quando estão lá naquela nebulosa, né? Totalmente às cegas, sem saber para ir para cá, para lá, se é seguro, se não é. Enfim, é do que a gente gosta mesmo. E por isso que esse episódio, de saída, de saída não, né? Ele se mostra ali, depois quase no seu miolo, que sim, ele tem aquilo que a gente gosta bastante, que é este formato de apresentação de ação, que você pode comparar com outras séries, claro que tem ação mais frenética, como eu estava comentando com Star Wars, né? Você pode até dizer, não, isso aqui é muito devagar, não tem dinâmica. Não, pelo contrário, talvez não tenha, de fato, muita dinâmica, mas que é tenso, e sempre deixa a gente, claro, saboroso de saber o que vai acontecer. Embora, claro, todo mundo saiba, né, de antemão, que ninguém vai morrer, né? Os mocinhos, de fato, não vão perecer nessas batalhas, porque sabemos, né, que esse é o tipo de série não a lá, tipo Guerra dos Tronos ou Lost, onde a gente não podia se pegar os personagens porque, fatalmente, aqui e acolá, um deles iria morrer assim repentinamente, né? Aqui, em Strange New Worlds, né, esse tipo de série, ou seja, o elenco principal não vai ser defenestrado de uma hora para outra, assim, repetidamente, né? Talvez, assim, no final de temporada, isso às vezes acontece, né? Enfim, a primeira temporada, né, eu acho que ninguém vai ser dispensado, né? Ou seja, no fundo, a gente sabe que toda essa tensão vai dar em nada, né? Tanto que eles são obrigados a matar, de vez em quando, algum camisa vermelha, né? E a gente sempre sabe disso, né? A camiseta vermelha, né? Red shit. Bom, o que vale, né? Temos aqui, então, pura tensão nesse episódio, embalado, claro, pelas questões de, caramba, né? Estar preparado para viver é estar preparado para morrer. É um assunto que já foi visitado, na verdade, no primeiro episódio aqui dessa temporada. Aliás, fica bem claro, né? A La'an já recebeu 2 episódios para ela, porque o primeiro estava muito baseado, né, no temperamento dela, nas questões de sobrevivência dela, que também já se falava dos Gorn, porque ela foi atacada quando criança, né? Justamente por essa espécie. Foi o que a gente viu aqui em detalhes maiores do trauma dela, né? E portanto, né, já temos então visado pelo menos um personagem que já ficou repetido aqui com a sua figurinha. Podia já ter visitado outro personagem. São apenas 10 episódios aqui na primeira temporada, não é? Pô, já estamos no quarto, já repetiu 2 para La'an. Espero que não tenha mais outro, pelo menos nessa temporada. Vamos deixar para a seguinte, né? E visitar outros personagens que a gente está curioso. Por exemplo, Ortegas, a própria Chapel, né? Embora muita gente já tenha
começando a torcer um pouco o nariz para ela, porque ela é muito intrusona, digamos assim. Ela tá roubando cena do M'Benga, né? Que eu já reclamei em episódio passado e provavelmente vai ser sempre assim. Mas é aquela pegada desta série que, claro, se alia a essa nova franquia ali estabelecida por Alex Kurtzman, né? De valorizar demais as personagens femininas. Sempre lembrando, esse elenco aqui tem mais personagens femininas do que masculinas. E nesse episódio específico aqui, elas estão muito em destaque. Talvez uma coisa que deixa um pouco a série mais tendendo às novas séries do que as antigas. No bojo lá, de a gente curtir a aventura da batalha naval, ok. Mas nesses pontos, né? Bom, no fundo a gente ainda sabe que é a turminha do Kurtzman que está escrevendo os roteiros. Essa supervalorização das personagens femininas em detrimento das masculinas. Vocês podem até perceber, né? M'Benga quase não apareceu de fato, né? O Hammer, o engenheiro, teve a mãozinha machucada, só para dar destaque para o Uhura. Spock então chorou, né? Eu até fiquei frisando a imagem dele ali depois que ele sai lá do elo mental com a La'an. Ele estava chorando sim, né? Ela claramente estava caindo uma lágrima dos olhos dela, né? Mas ele também, ele estava ali, pelo menos os olhos dele estavam mareados. Ele estava chorando. Bom, enfim, traduzindo, podia não ter rolado uma lágrima, mas estava quase transbordando, sim. Ele estava chorando, o Spock, simplesmente, né? Ou seja, fragilizaram o Spock também. Isso porque lembraram da Michael. Tudo bem, de novo, fizeram uso do nome dela, mas também num contexto que tem sentido. Não dá para dizer que foi gratuito, do mesmo jeito que foi no primeiro episódio, né? Ok, vá lá, né? Mas chorar por Michael, Spock, pô. Bom, de qualquer forma, todo episódio está centrado nessa temática de como saber morrer, se preparar para a morte. E na verdade, né, o episódio até abre com uma temática interessante que acho que nunca foi visitado em outros episódios anteriores, que é exatamente ter o dia, né, de homenagem àqueles que se entregaram, né, se sacrificaram por outros, né, por um único tripulante ou por uma nave inteira, né. Todo mundo tem então aquele brochinho, né, aquele pin, onde está ali conectado com a outra nave onde ele estava servindo, né, comissionado. E naquele esquema, né? Só La'an que dizia, não, eu não sou disso porque eu sou super forte, aquela coisa toda, aquela passar, né? Aquela visão que ela é completamente poderosa. Mas claro, né? A gente já sabe, quando ela faz isso, né? Aliás, a própria abertura do episódio, né? Já faz ela já temos, né, a visão de uma pessoa que sempre fica se repetindo. Você pode pensar num certo momento que é o pai dela, mas depois a gente acaba descobrindo que na verdade é o irmão, né? Mas, claro, percebe imediatamente que aquilo é uma perda dela que ela não quer admitir, colocando lá o broche, mas depois, ao final do episódio, sim, está tudo conectado, né? E faz com que, sim, aí sim, ela pense, não, preciso me lembrar dele. Não que ela vá usar o broche talvez numa outra oportunidade, né? Dificilmente eles vão repetir, né, de fazer o dia da homenagem, que eu quero dizer. Mas, ok. E sim, falando na questão do perigo iminente que estava o tempo todo ali para eles, né? Tentando fugir ali das naves Gornas, né? Sempre eles precisavam de alguma estratégia, então, para fugir e, ao mesmo tempo, também atacar de certa forma, mesmo com a Enterprise completamente baqueada, né? E sim, como o pai, que ele já sabe o seu futuro, sabe exatamente que ele não vai morrer ali, só vai morrer daqui a 10 anos, ele precisava inventar, então, um truque. E sempre que alguém dizia, não, a Enterprise não vai aguentar, ela já está meio ferrada, né? Está caindo aos pedaços quase. Ele fala, não, ela aguenta, porque ele sabe que a única maneira de ele morrer ali naquela situação é exatamente a nave explodir. Então, qualquer tática que ele use, por mais maluca que seja, por mais ousada que seja, né, e se transforme numa manobra Pike, né, vai funcionar. Ele sabe que vai funcionar a contento, né? Claro, ele pode perder metade da tripulação, mas a nave vai ficar inteira. Claro que talvez não tenha pensado que vai que os Gorns invadem a nave e pegam ele e deixam apenas ele vivo. Não tem cabimento, claro, para a espécie totalmente agressiva, né, que usa qualquer ser vivo como petisco, né? Mas podia até ser, né? Ele não contou, talvez, com essa possibilidade, né? Acho que até a própria número 1
comentou isso no primeiro episódio, né? Que pode ser que a morte dele aconteça de fato, mas ele não pode sempre contar com o ovo no cu da galinha, literalmente, né? Pode ser que ele esteja em situações onde ele acha que ele não vai morrer, mas no fundo todo mundo morre, mas porque ele foi descartado ali daquela situação. Falando em número 1, né? Ela foi também bem colocada de lado aqui nesse episódio, numa cena assim meio bizarra. O comportamento ali da Lan foi até... Tudo bem, o choque dela, o trauma dela, tudo bem ela ter ficado então ali meio que... vou, não vou, mas ficado ali naquele corredor, né? Mas como é que ela ficou inteirinha e a número 1 se feriu gravemente? Não dá para entender, porque a explosão vinha lá do outro lado, onde a nave de transporte, na verdade é uma nave de carga, né? Estava ali conectada pelo tal corredor, né? Não dá para entender como é que a número 1 se machucou. Foi uma forçadinha de barra, na verdade, né? Só para a Laan ficar de novo como uma imediato interina. Para falar a verdade, não precisava, né? Porque podia continuar do mesmo jeito a ação ali com a número 1 na ponte, que funcionava. Claro, eles precisavam fazer as cenas da enfermaria, né? Onde se precisava mostrar um outro tipo de sacrifício também, né? O sacrifício do médico, né? Ou da equipe médica em prol da tripulação de uma nave, né? E que no fundo resultou naquele momento lá, né? Onde ela, primeiro, né? Número 1, deixou que o seu sangue, né? Ou plasma, na verdade, né? Que ela iria precisar naquela cirurgia que ela ia receber, né? Deixou pelo outro tripulante, né? Ela meio que estava se sacrificando, estava, né? Se sacrificando por uma tripulante. E depois ela ficaria sem o plasma ali, e depois, no finalzinho do episódio, a gente descobre que aí sim, M'Benga tem alguma importância aqui neste episódio, quando ele faz o sacrifício, né? De ter o seu sangue sendo transferido para o corpo da número 1. Mas também foi na trave, né? Se não fosse isso, o M'Benga teria um destaque anulado aqui. O pessoal, pelo jeito, né, depois de 4 episódios, está fazendo questão de não dar relevância nenhuma ao M'Benga, tirando aquela cena de impacto, explicando um pouco do que é a sua história no final do episódio anterior. Caramba, ele está quase perdendo para aquele chefe de transporte, que foi um que também ficou aqui bem abatido, porque ele viu um tripulante ali, né, que ele trocou olhares, né, no começo do episódio, se sacrificar para salvar ele, né, naquele momento onde os decks inferiores iriam ser aniquilados ali pelo ataque dos Gorns. Simplesmente, né, quando desceu lá o bloqueio, o outro empurrou ele, o Kyle, é Kyle o nome dele, né, acho que é o nome do chefe, né, de transporte, né, foi empurrado e foi salvo, e o outro deu a vida por ele, né. Ou seja, na verdade, esse personagem que é completamente quase figuração, mas eu gosto desse tipo de personagem dentro da franquia, né? Sempre eles ganham destaque, né? Esse personagem que aos poucos ele vai crescendo, né? Vai passando as temporadas, ele sempre está presente em algum detalhe ou outro. Mas ele quase tem mais importância do que o próprio M'Benga, que não está fazendo nada por enquanto. E basicamente eu acho que ele só vai ter importância de fato quando chegar o episódio dele. Acho que só aí, porque aí vai ter a história, continuação, né, do que acontece com sua filha que está lá no buffer do teletransporte. Porque é aquele momento onde ele fala, né, para Chaplin, né, você lembra dos seus momentos, né, de medicina arqueológica, ou seja, de fazer sutura mesmo ali na mão, né, sem usar tecnologia, né. E eu achava que, né, quando ele disse aquilo, ele estava dizendo, não, é só você que sabe fazer isso, né, então você vai fazer todo mundo aqui que tiver com um corte muito grande. Foi até um espanto para mim depois, numa cena seguinte, o M'Benga mesmo está costurando lá o abdômen da número 1. Ele estava achando que ia ser a chapa, porque aí sim seria um massacre do M'Benga, né? Seria a inutilização completa da sua existência dentro da série, né? Enfim, falando em comportamento, né? A Ortegas, ela estava muito saidinha, né? Ela, assim, estava fazendo suas gracinhas de sempre, mas ela estava um pouquinho over, né? E até passou um pouco dos comentários. Como também a Laan foi muito petulante, né? Falando o que Pike devia fazer ou não ali nas táticas ali do embate contra os Gorns. Na verdade, foram 2 momentos de insubordinação das duas para cima do capitão da nave, que a gente não tinha visto isso antes, mas ficou bem enfatizado aqui. Na verdade, aquele gostinho que os roteiristas gostam sempre de deixar, de rebaixar de novo os personagens masculinos. Parece que não é isso, mas é isso sim, pode ter certeza.
Agora, um ponto fraco aqui do episódio foi exatamente a sua resolução, que foi um pouquinho forçada também, né? Naquele elo mental que Spock faz na Laan, vem toda a resolução. Naquele esquema do irmão ter sacado que aqueles sinais que uma nave Gorn emitia para outra eram uma espécie de um código Morse. Na verdade, ali naquele livreto que ele fez, né? Meio na pressa, né? Não dá para entender em que situação que ele fez aquilo. Como ele sacou tudo aquilo? Se eles foram atacados. Não foi um ataque repentino? Me pareceu que sempre foi, né? Num lance só de ataque, ele conseguiu registrar todas as informações para compor lá aquela sinalização que uma nave fazia para outra e sacar que era uma espécie de código Morse. Estava tudo ali, né? Catalogado no livrinho, bem oferecido para a sua irmãzinha querida. Por que ele passou para a irmã aquilo ali? Não tem sentido também, né? Se você para pensar, é uma maluquice aquilo, né? Se ele falasse, não escrevesse ali naquelas anotações, tinha sentido. É que, na verdade, ela estava com aquela imagem na cabeça, né? Quando, então, ela teve a ideia do elo mental com o Spock, né? Meio que ela estava querendo realmente lembrar disso, porque ela tinha visto lá, quando estava dentro da Galileu, né? Que eles estavam trocando aqueles feixes de luz numa nave com a outra, né? Mas é óbvio que aquilo ali é uma comunicação também, que poderia ser outra coisa, não, né? Foi até meio forçado também eles não terem sacado isso, né? Mas, de qualquer forma, toda a solução, então, aqui do grande problema, quer dizer, não de todos os problemas, mas de uma das questões para tentar eliminar uma ou outra nave foi essa, né? Porque aí quando eles perceberam qual era o golpe ali, eles mandaram uma mensagem errada e a nave grandona defenestrou uma das naves ali que estavam por ali, né? Enfim, foi uma boa jogada, né? Só que para chegar a ela, foi uma coisa assim meio duvidosa. Poderiam ter elaborado um truque melhor, né? Para eles sacarem até a coisa do código Morse mesmo que fosse, né? Mas não através do irmão dela na memória. Foi uma coisa bem forçadinha mesmo. Faltou dizer um pouco mais a respeito do Hammer e da Uhura, né? Que eu até achei que a cena da Uhura é um pouco mais descartável do que a cena da número 1 na enfermaria. Porque aquilo ali não me soou muito interessante, não. Claro, estava no contexto ainda, né? De preservação, de sacrifício, porque os dois iam acabar se sacrificando ali, né? Já que estavam justamente lá na área de carga, que tinha lá o tal do objeto lá, o AP350, não sei o que era o purificador de ar, né? O filtro de ar, né? Que eles iam enviar lá para o planeta, né? Que depois de uma semana, aliás, precisa combinar, né? Sempre, né? Nas questões que a Enterprise, isso vale para outra série também, não é? Questão daqui de Strange New Worlds, né? Sempre se precisa entregar alguma coisa para um planeta que vai se ferrar em poucos dias, né? Pô, mas não dá para mandar antes não, esse negócio? O serviço de entrega está meio defasado na frota, né? Enfim, né? E foi até o próprio, aquele esquema lá, aquele Strovenga lá, que tem um reator nuclear, né? O purificador de ar, né? Serviu de truque, né? Que o pai que inventou, né? De poder despistar os Gorns lá no final do episódio, né? Mas de qualquer forma, ali a relação do engenheiro Hammer com a sua pupila, que ainda quase não sabe o que é da vida dentro da Enterprise, embora ela diga que ela gosta muito ali do setor onde ela está, né? Cuidando lá da linguística. E aliás, o curioso também é que outro personagem secundário, né? Quase figurante que aparece também, é a substituta dela, né? Lá na ponte de comando. É o segundo episódio que ela aparece, né? Porque o Uhura tá fora, tá fazendo outra coisa e tem alguém substituindo a sua função lá. Enfim, mas a relação da Uhura ali também eu achei muito forçadinha. É o tipo de sequência, toda aquela sequência da Uhura com o Hammer ali podia ser descartada. Só não dá para descartar porque realmente tem a ver, né? O que eles estão consertando ali, né? Que deu defeito depois, né? Por causa dos ataques, é justamente o que serve de explosão que meio que camufla, né? Que a Enterprise, entre aspas, explodiu para os inimigos. Mas tirando isso, realmente eu achei a cena bem... nada a ver, podia ser descartada, podia ser cortada na edição final. E falando sobre o Hammer especificamente, ele é um personagem bem petulante, né? Bem que se acha o cara fodão, vamos dizer assim, né? Que sabe de tudo, né? Nada passa por ele, né? Ou seja, ele sabe todas as informações, claro, de engenharia, né? E no final... o que vale, né, digamos assim, para fazer com que o personagem cresça é que a Uhura manda a ideia para ele que ele também precisa ser agora um instrutor.
Mas no fundo, digamos que é uma personagem feminina mandando a fita para um personagem masculino. Basicamente, né? Devia ser o contrário, né? Ele, que é o sujeito mais experiente, mesmo que ela não queira ser uma engenheira, né? Ele poderia ser um belo tutor para ela dentro da nave. Mas no fundo as coisas estão invertidas por causa de questões ideológicas, né? Naquelas, né? Enfim, no geral, é um grande episódio, um episódio muito interessante, justamente porque ele tem uma pegada que, claro, forçadamente, ele quer captar o que os fãs gostam na franquia, que é exatamente essa questão das batalhas, à lá uma batalha naval. E nesse ponto, o episódio é muito certeiro. Ele só desliza exatamente aqui e acolá, exatamente nas questões de tentar uma solução muito rápida, né? Tudo embutido ali na mente, né? Na memória, no trauma da La'an, né? Principalmente aquela questão ali do código Morse, principalmente. Claro, a solução final ainda veio do protagonista da série. Foi o Pike que teve toda a sacada de se valer ali exatamente das distorções ali na barreira ali, né, do buraco negro, né, de tentar um truque para enganar lá os inimigos da vez, né. E bacana também eles não terem aparecido, né. Acho que eu não comentei, né. Esses Gorns é uma espécie que aparece sim, quer dizer, vai aparecer, é o futuro do passado. Na verdade, eles apareceram primeiro lá na série original com o Kirk, naquele famoso episódio que é o Arena, onde o Kirk enfrenta um Gorn, né. E ainda bem que eles não mostraram isso aqui, porque eles até naquele episódio do Kirk, na verdade é 10 anos para frente, né, no contexto aqui de Strange New Worlds, né, só lá que pela primeira vez se vê a fuça de um Gorn, então não teria cabimento eles serem mostrados aqui em tela. Então, claro, fica bacana apenas as naves se duelando. Nesse sentido, claro, o episódio está muito coerente com o canon, né, e ninguém pode ficar reclamando disso. Ou seja, de novo, né? É um episódio muito interessante, gostei bastante, ele tem tensão, a gente sempre fica envolvido, mesmo sabendo que ninguém vai morrer. De fato, se vai morrer foi apenas um camiseta azul, na verdade foi um camiseta azul que morreu, não foi vermelha, né? O Caio que era vermelha, né? Mas de fato, estava tudo muito bem construído, apenas com aqueles exageros típicos aqui dessa nova era da franquia. Tirando esses detalhes que a gente pode sim relevar, dá para afirmar que esse episódio aqui é muito do interessante, não precisamos ser chatos. A gente pode ser chato com o Discovery, pode ser chato com o Picard, mas com Strange New Worlds, caramba, vamos dar um voto de confiança. Afinal de contas, eles estão fazendo um arroz com feijão muito interessante. Não é um episódio sensacional, que a gente fica com uma baita de uma reflexão. O anterior, que eu gostei bastante, foi justamente por causa disso. As questões apontadas ali de subtexto eram muito mais substanciosos do que o que está aqui nesse episódio. Esse episódio realmente foi mais de ação. Claro, essa temática da morte, de prever o seu futuro, ou se preparar para ele, na verdade, né? Enfrentá-lo de alguma maneira, a questão da vida, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? É o que o episódio desenvolve na forma temática, mas não tem lá grande estofo não, para falar a verdade, né? É um tema importante para a humanidade, mas não tem nada muito costurado aqui que a gente fale, caramba, que episódio sensacional nas questões temáticas, na questão de ação, aí sim ele se sai muito bem. Portanto, para esse quarto episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, eu atribuo não a nota máxima, mas 4,5 asteriscos. Ele quase chega lá. Faltou sim um pouquinho de estofo para deixar o episódio, tematicamente falando, perfeito. Mas tá de bom tamanho, com certeza. Bom, semana que vem então a gente continua com o quinto episódio que, pelo título, que é Spock Amok, é o episódio onde a gente vai estar com a história do Spock colocada para frente. Não sei em que sentido. Será que T'Pol vai aparecer também por ali? T'Pol não, T'Pring? Acho que sim, né? Bom, semana que vem a gente descobre. É isso.